Eu... Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre regra de três, que é um conteúdo que vocês já conhecem, né? O famoso que a gente fala aí na nossa aula, é o famoso cruz credo. Nós vamos utilizar regrinhas de proporção, né? Verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. A regra de três simples, nós temos quatro grandezas, aliás, duas grandezas, né? E nós temos, dentre essas quatro, que nós vamos montar uma fração, uma delas é o x. Então, por isso que nós chamamos de regra de três, porque a quarta proporcional é o x, onde nós vamos fazer o cruz-credo para determinar o seu valor. Então, nós vamos ter probleminhas para a gente poder resolver sobre isso. Esse também é o conteúdo da nossa avaliação, que acontece nas 2 primeiras semanas de dezembro. Antes disso, vou falar mais uma vez, tá? Eu vou estar olhando hoje a listinha na hora do intervalo, né? Na última aula eu falo para vocês a listinha de quem já fez o nosso exercício avaliativo de matemática e geometria. Eu não sei até que horas a plataforma vai deixar disponível para vocês, tá? Eu sei que eu coloquei a data de hoje, acredito que talvez seja até às 17 horas, 17h30. Então, quem ainda não fez, por favor, fazendo hoje, tá? Hoje é o último dia, quero finalizar aí até no máximo amanhã as notas de teste, porque já já a gente tem que terminar o conteúdo para a gente poder começar a nossa avaliação, tá? Aí nós vamos fazer exercícios de fixação e tudo mais, porque senão daqui a pouco já está começando a semana de avaliação e você não fez ainda o seu teste, ok? Então não esqueçam, até hoje. Só um momento. Então nós temos na página. Nós temos na página 180 do livro, né? Nós vamos ler aí, iniciando o conteúdo regra de três simples. A página 179 nós já fizemos, falando sobre grandezas proporcionais, quando ela é diretamente e quando ela é inversamente proporcional. De acordo com a classificação dessas grandezas, nós montamos, né, a proporção e achamos, né, determinamos o valor de x, fazendo aí a equação. Então, eu vou lendo aqui, tá? Enquanto o computador está ligando, que eu acredito que não vá, não vá. Ele reiniciou, mas até agora não vamos utilizar, tá? Então vamos lá. Agora estudaremos um pouco mais sobre o método para resolver situações envolvendo grandezas proporcionais, chamado de regra de três simples. Ele recebe esse nome porque, a partir de três valores conhecidos, obtemos o quarto valor desconhecido, o qual podemos indicar por x. Aquilo que eu acabei de falar, né? Na regra de três simples, nós temos três valores e o quarto valor da proporção, ele é sempre o x que nós temos que determinar qual é o seu valor. Ele é um termo desconhecido. Então, nós vamos ter probleminhas onde nós vamos montar e fazer esse cruz-credo. Exemplo. Em uma tarde ensolarada, Daniela observa as sombras de um poste e de uma estaca fincada verticalmente no solo. Então, a sombra do poste é de 80 centímetros. Aliás, a sombra da estaca fincada é de 80 centímetros, a altura, e a largura ali da sua sombra é de 64 centímetros, como vocês estão vendo no exemplo aí no livro. A altura do poste nós não sabemos, porém, a largura aí da sombra desse poste equivale a 592 centímetros. Lembrando, a mesma regrinha da proporção, ela também serve para a regra de três. Nós não podemos dividir, fazer contas, tá? Fazer o cruz-credo com grandezas diferentes. Tanto que nesse exemplo aí, tanto a medida da estaca quanto a medida do poste já estão em centímetros.
Caso tivesse em metro, nós teríamos que transformar ou as duas em centímetros ou as duas em metros para a gente poder fazer a conta. Então, observe como essas informações podem ser organizadas. Nós temos a altura do objeto, 80 está para 64, que é relacionado à escala, à estaca, e X está para 596, relacionado aí ao poste. Então, nós temos aqui, podemos escrever a proporção. Ó, vou colocar aqui para vocês que vocês já estão aí com o livro, né? Aqui em cima, como eu falei, a altura da estaca sobre a altura do poste que a gente quer descobrir é igual à sombra da estaca 64 sobre a sombra do poste 596. Ok? Estão vendo aí direitinho? Aí aqui, para a gente poder determinar o valor de x, como nós temos uma fração 64 sobre 596, antes de fazer o cruz-credo, o que nós podemos é simplificar essa fração. Por que a gente simplifica? Para ficar menor a hora que você for fazer o cruz-credo, não precisa fazer com esses números grandes. Mas isso é se você quiser. Se eu simplificar e fizer o cruz-credo, ou você quiser fazer com os números que estão já na questão, mesmo fazendo com número grande, nós vamos encontrar o mesmo resultado, tá? Lembrando que a regra de 3, ela é uma proporção. Então, se ela é uma proporção, as grandezas são proporcionais. Então, a gente pode fazer aí o cruz-credo. Ó, para quem esqueceu o que é o cruz-credo, nós já temos aqui, ó, é a multiplicação em forma de x. Então, nós vamos fazer 64 vezes x igual a 80 vezes 596. Letra para um lado, número para o outro, x é igual a 745 centímetros. Se eu quisesse a altura do poste em metros, 745 centímetros é o mesmo que 7,95 metros, porque geralmente, né, a altura de poste é dada em metros. Então, isso você também tem que prestar atenção na regrinha de 3. Além da parte das grandezas proporcionais, que elas têm que ser da mesma espécie, você também tem que prestar atenção aí nessa interpretação. O que eu estou perguntando? Eu quero a altura do poste, beleza, já achamos. Mas eu quero em centímetros ou eu quero em metros? Aqui a questão não falou, mas no caso de uma avaliação, eu poderia pedir em metros. Então, quando a gente achar a medida em centímetros, para transformar em metros, anda 2 casas para frente. Então, quem quiser colocar a lápis, só um minutinho que eu vou pegar o lápis aqui. Aí, do lado do livro, a medida em metros, para não esquecer, coloca aqui para mim, ó. 7,45 metros. Caso, né, lá na nossa avaliação, tem aí a opção em metros em vez de centímetros. Tudo isso vocês têm que prestar atenção, tá? Professora, bom dia. Qual é Bom a dia. página? Página 181 que eu estou explicando. É porque hoje eu não consegui utilizar o computador para compartilhar a tela como sempre. Mas ele já coloquei ele aqui para reiniciar, que tem dia que ele tem vontade própria, então eu comecei aqui agora pelo celular, tá? Nós estamos falando sobre regra de 3 simples, que também é um conteúdo da nossa avaliação. É um conteúdo que vocês já sabem, já estão acostumados, né? É o famoso cruz credo que a gente faz aí desde o ano passado, e nós vamos relembrar agora com um grau de dificuldade maior. Nas aulas anteriores, nós relembramos o que é razão e proporção, né? Porque a regra de 3 simples, ela também é uma proporção, sendo que a regra de 3 simples nem sempre, né?
a gente precisa verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Geralmente a gente faz o cruz-credo mesmo, como vocês já estão acostumados, tá? Aí nós temos aqui outro exemplo. Para pintar uma casa, 2 pintores fazem o serviço em 9 dias. Considerando o mesmo ritmo de trabalho, quantos pintores fariam esse serviço em 6 dias? Então, quais são as grandezas? Quantidade de pintores e o tempo em dias que eles vão terminar o serviço. Então, nós temos aqui 2 pintores terminam em 9 dias. Quantos pintores terminam em 6 dias? Lembra da grandeza que eu falei com vocês? A grandeza ela é diretamente proporcional quando uma aumenta e a outra aumenta automaticamente. Aí, inversamente, é quando uma aumenta e a outra diminui. Então, no caso aqui da quantidade de pintores e do tempo de dias, é inversamente proporcional. Por quê? Quanto mais pintores eu tiver, eu termino o meu serviço em menos dias. Então, na hora da gente montar essa fração, nós podemos, vai ficar 2 sobre x, como é inversamente proporcional, vai ficar igual a 6 sobre 9. Nós vamos inverter a grandeza tempo para fazer o cruz-credo. Em vez, no primeiro exemplo, nós fizemos o quê? 80 sobre x, 64 sobre 596. Porque se eu aumento a altura do meu objeto, a minha sombra vai ser maior. Então, no nosso primeiro exemplo, é diretamente proporcional. Agora, nesse segundo exemplo, quanto maior a quantidade de pintores, menor é o tempo que eu termino essa obra, ok? Esse serviço. Então, como no segundo exemplo é inversamente proporcional, nós vamos inverter a fração que não está com x. Em vez de colocar 9 sobre x, nós vamos colocar x sobre 9. Aí nós faremos o cruz-credo. Está lá na página 182, ó. 2 sobre x igual a 6 sobre 9. Aí nós vamos fazer o cruz-credo e resolver normalmente. Letra para um lado, número para o outro. Aí nós vamos encontrar 3 dias. 2 pintores conseguem terminar esse serviço em 9 dias. Se eu tiver 6 pintores, nós conseguimos terminar esse serviço em 3 dias. Verifique com o resultado que nós aumentamos a quantidade de pessoas trabalhando e, em vez de terminar em 9 dias, nós vamos terminar em 3. Nós subimos o número de funcionários e conseguimos diminuir o número de dias para finalizar essa obra. Alguma pergunta? Não? Tudo ok? É um conteúdo que você já conhece, que nós estamos relembrando, né? Basicamente, o que nós falamos nas aulas anteriores, né? O que é uma proporção e como que a gente verifica se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Na próxima aula, nós vamos também fazer atividade no caderno sobre isso, né? Nós já tínhamos feito na semana passada e faremos hoje também, mas aí eu vou deixar para a última aula, tá bom? Então, vamos lá? Aqui nós temos na página 183 uns probleminhas, né? A número 1, coloca aí para mim na 183, na atividade. A razão entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões do objeto representado é chamado de escala. O mapa ao lado está na escala 1 para 70 milhões. Ou seja, a cada 1 centímetro do mapa corresponde a 700 quilômetros na realidade. Lembra que vocês estudaram no passado, quando nós falamos sobre grandezas? Nós falamos sobre algumas grandezas especiais, que nós falamos sobre velocidade média, densidade demográfica e falamos também sobre escala.
A escala, nós utilizamos geralmente em mapas, em plantas de casa, né? Quando a gente quer desenhar o desenho, nós temos a medida do desenho proporcional ao tamanho real. Então, aqui, como nós temos o mapa do Brasil, a cada 1 centímetro desse mapa corresponde a 700 quilômetros da realidade, do mapa do tamanho do Brasil realmente. Então, na letra A, nesse mapa, quantos centímetros corresponde à distância de 1.400 quilômetros? Se 1 centímetro corresponde a 700 quilômetros, quantos centímetros corresponde a 1.400 quilômetros? Pensa aí que eu estou conseguindo abrir aqui o computador para compartilhar a tela, porque matemática, né, é bem melhor a gente entender com a visualização do probleminha. Vocês estão vendo aí no livro, eu também, mas eu gosto sempre de compartilhar para que a gente possa montar direitinho. Então, monta aí para mim. 1 sobre x é igual a 700 por 1.400. É o primeiro pontinho aí da nossa letra A. 1 sobre x, que é os centímetros que a gente quer descobrir, é igual a 700 sobre 1.400. Vou colocar aqui. 1 sobre x, estou colocando aqui no chat, é igual a 700, pode cortar o zero, tá? Sobre 1.400. A grandeza é diretamente proporcional. Quanto maior o quilômetro, maior o centímetro no mapa. Faz o cálculo aí para mim. 2 minutinhos para fazer o cálculo, para a gente saber 1.400 quilômetros corresponde a quantos centímetros do mapa? Um minutinho para terminar. Tem que fazer o cruz credo. É dia proporcional. Quanto maior a minha distância em quilômetro, maior o meu centímetro no mapa. Verifica aí para mim, por favor. Alguém já tem a resposta? Quem já tiver a resposta pode falar, tá? Na hora de fazer aí o cruz credo, você pode cortar o zero para facilitar. Bom dia, bom dia. Para quem chegou agora, estamos na página 183, fazendo o número 1. Nós estamos falando sobre regra de 3 simples, tá? Para quem chegou agora, estamos na página 183, iniciando a atividade sobre regra de 3 simples. Estamos analisando aí, né, o número 1, letra A. Já falei que é diretamente proporcional. Quanto maior o meu quilômetro, maior o meu centímetro no mapa. Então, nós vamos fazer o cruz credo. Coloca aí número 1, letra A, no primeiro pontinho, 1 sobre x é igual a 700 sobre 1.400. Vamos lá. Alguém já tem resposta aí? Só um minutinho, gente, que eu consegui entrar pelo computador. Alguém já tem resposta? Vou sair aqui do celular, só um minutinho. Alguém já tem a resposta? Para quem chegou agora, vou colocar aqui no chat mais uma vez. Estamos na página 183, tá? A número 1, letra A, vou colocando aqui enquanto eu não abri o livro ainda, que hoje eu tive um probleminha no computador, é 1 sobre x igual a 700
sobre 1.400, tá? Então, vocês vão fazer o cruz credo podendo cortar o zero aí. Vai ficar x vezes 14. Aliás, 1 vezes 14, né? 1 vezes 14 é igual a x vezes 7. Temos que resolver aí essa equação. Alguém já tem o resultado para poder falar? Alguém gostaria de falar o resultado? Não, ninguém. Fazendo cruz credo, né? Letra para um lado, número para o outro, para achar o x, nós vamos ter aí no primeiro pontinho da letra A, 7x igual a 14. Aí nós vamos ter x igual a 14 dividido para 7, x igual a 2. Então, no número 1, letra A, nós temos aí x igual a 2. Ok? Foi. Na segunda, eu quero saber 350 metros corresponde a quantos centímetros no mapa? Então, nós vamos também montar a continha, tá? Esse metro nós vamos transformar em quilômetros, vai ficar 350. Porque quando a gente transforma de metro para quilômetro, nós andamos 3 casinhas para frente. Então, eu vou montar aqui o segundo pontinho da letra A. 1 sobre x. Um minutinho. 1 sobre x é igual a 700 sobre 350. Tem que fazer o cruz credo aí para a gente achar o valor de x, tá? 2 minutinhos aí para poder fazer. Pode também cortar um zero, né? Vai ficar 1 sobre 35. Ô, professor, Oi. a única dúvida que eu tô é com, assim, se fazer cruz credo tem que ser X. Então, você faz o cruz credo com x, assim, né? Quando é diretamente proporcional. Esse caso é diretamente proporcional. Por quê? Quanto maior a distância em quilômetro, maior o centímetro no meu mapa. Então, se eu aumentar a distância em quilômetros, o centímetro do mapa também aumenta. Caso fosse inversamente proporcional, nós temos 2 modos de fazer como nós fizemos na semana passada. Ou a gente inverte a fração que não tem o x e faz o cruz credo, ou a gente multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Já vou compartilhar o livro aqui com vocês, para que vocês possam, para que a gente possa fazer melhor, né? Porque assim, pelo chat, eu acho que fica muito ruim. Já eu compartilho, mas já pode ir fazendo aí. 1 sobre x é igual a 700 sobre 350. Aí faz o cruz credo porque é diretamente proporcional. Quem Ô, já tiver resposta, oi, pode falar. aí, o direto no proporcional é o X ou tem que o de baixo com o de baixo? O da frente com o da frente. É o X, é o X. Tá. É o cruz credo. Aí pode até cortar o zero aí, vai ficar 70 sobre 35, né? Aí ficaria 1 vezes 35 é igual a 70 sobre x, vezes x. Aí vai ficar x é igual a 35 dividido por 70. Só fazer o cálculo aí para a gente saber na forma decimal. Porque, assim, medida centímetro a gente não faz com fração. A gente faz com número decimal mesmo. Vamos lá, um minutinho para terminar. Quem já tiver o resultado da número 1, letra A, pode falar, tá?
Dividindo 35 por 70, encontraram qual valor para x? 2. Não, é 35 dividido por 70, não é 70 dividido por Ah, 35, tá. não. Como é 30? Alguém já tem o resultado? Vai ficar 0,5 centímetros, tá? Escreve aí para mim. 0,5 centímetros. Foi? Na letra B, com o auxílio de uma régua, determine a distância real em linha reta entre Belém e Campo Grande. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Na letra B, o primeiro pontinho, Belém e Campo Grande, é 3,1 centímetros. Então, eu vou montar aqui para vocês. Ó, a letra B, o primeiro pontinho vai ficar 1 sobre 3,1 é igual a 700, porque a cada 1 centímetro nós temos 700 quilômetros, sobre x. Faz aí o cruz-credo também, que quanto maior a minha distância, maior o meu centímetro. Então, em centímetros nesse mapa, a distância entre Belém e Campo Grande é de 3,1 centímetros. Aí ele quer saber a distância em quilômetros na realidade, né? Em tamanho real. Coloca aí para mim. 2 minutinhos para fazer. Vai ficar 1 vezes x, né? Igual a 700 vezes 3,1. Vai dar quanto aí? Verifica aí para mim. 1 minutinho aí para terminar. Se alguém já tiver a resposta, pode falar, tá, gente? Só fazer o cruz-credo. Foi? Quanto que vai dar? Alguém já tem resposta? Fazendo a multiplicação, qual é a distância em quilômetros? Ninguém, gente. X é igual a 2.170 quilômetros. Coloca aí para mim na letra B o primeiro pontinho, que é a distância entre Belém e Campo Grande. Acho que agora eu vou conseguir compartilhar a tela para vocês. Enfim, né? O livro abriu aqui no computador. Só um minutinho. Se não estiver aparecendo, me avisa, tá? Que aí fica mais fácil de vocês fazerem, né? A gente visualizando o livro. Estão conseguindo visualizar? Já abriu aqui para mim. Eu vou colocar a resposta, mesmo assim, para quem ficou perdido. Ó, aqui na letra A, nós fizemos 1 está para x
assim como 700 está para 1.400. Então, ficou 7x igual a 14, que nós cortamos o zero, né? X é igual a 14 dividido para 7, x é igual a 2, para quem estava perdido aí com a correção no chat. Aqui também nós vamos fazer a mesma coisa. 1 está para x, assim como o 700 está para 350, porque nós transformamos o metro ali em quilômetros. Lembra que eu falei que a gente só pode fazer a proporção com grandezas da mesma espécie? Então, eu transformei o metro em quilômetro. Aí ficou 7x não foi isso? 1 está para 700, assim como o x está para 350. Então, ficou, cruz credo, 7x igual a 35. Não, acho que eu cortei um zero a mais, foi isso? Não, tá certinho, aqui é 70. 70x e aqui é 35, que a gente corta um zero só. X é igual a 35 dividido para 70, x é igual a 0,5. Aqui na letra B, como eu já havia falado, a distância entre Belém e Campo Grande. Vou botar aqui do lado, tá? 1 está para 3,1, porque no mapa, se você pegar a régua de Belém do Pará até Campo Grande, 3,1 centímetros. Aí a gente coloca o 700, porque lá no probleminha disse, né, que a cada 1 centímetro corresponde a 700 quilômetros. A gente fazendo cruz credo aqui, x é igual a 700 vezes 3,1, x é igual a 2.170 quilômetros. Belo Horizonte, vou colocar aqui do lado, tá? 1 está para 3 centímetros, assim como 700 está para x. Também fazendo cruz credo, tá? Por que nós estamos fazendo cruz credo? Já falei diversas vezes, vou repetir agora. Eles são diretamente proporcionais. Quanto maior a minha distância, maior o centímetro no mapa. Então, montando aí o cruz credo, nós vamos ter x é igual a 700 vezes 3. X é igual a 2.100 quilômetros. 2 minutinhos para copiar para a gente poder fazer o restante. Alguma pergunta, alguma dúvida, assim fica melhor para vocês visualizarem, né? Só um minutinho, tem alguém tentando chegar agora? Acho que foi, né? Bom dia, para quem chegou agora, estamos utilizando o livro na página 183. Vamos lá. Aqui, Porto Alegre, 1 está para 4,5. Assim como 700 está para x.
Vamos lá, x é igual a 700 vezes 4,5. Faz a continha aí, 2 minutinhos para fazer. Mas o Beira dormiu. Vamos lá, um minutinho aí para terminar. Alguém já tem a resposta? Gostaria de falar, gente? 700 vezes 4,5 deu quantos quilômetros? 3.150 quilômetros. Aqui, Natal, 1 sobre 2,2 igual a 700 sobre x. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão tão quietinhos? Estão conseguindo visualizar o livro? Sim, professor. Estamos ouvindo e visualizando o livro. Ok, obrigada. 700 vezes 2,2. 2 minutinhos aí para poder fazer. Professora, Oi? dá 1540. Muito bem, 1540. Um minutinho para copiar para que a gente possa fazer o número 2. Alguma pergunta? Professor, Oi. aqui no que eu estou escrevendo, sempre vai ser um aqui. Nesse probleminha sim, porque a cada 1 centímetro nós temos 700 quilômetros. Então, por isso, em todas, 1 é igual a 700. Só vai mudar de acordo com um probleminha, né? Mas nesse probleminha, todos ficaram 1 igual a 700, porque a cada 1 centímetro nós tínhamos 700 quilômetros. Número 2, observe ao lado a balança de um restaurante que trabalha com o sistema de self-service. Qual é o valor do quilograma da refeição nesse restaurante? Vamos botar aqui, ó. 1 quilo corresponde a X
que é o que eu quero saber. Assim como a gente pode botar 0,3, tá? Não precisa colocar 0,300. 0,3 está para 5,07. O que vocês acham? Que é diretamente ou inversamente proporcional? Se aumentar o meu peso, aumenta ou diminui o meu valor? Aumenta o seu valor. Muito bem, então é diretamente proporcional. 0,3x é igual a 1 vezes 5,07, né? Então, fica dessa forma. X é igual a 5,07 dividido para 0,3. É só tirar a vírgula e fazer normalmente. 507 dividido para 3. 2 minutinhos aí para fazer. Foi? Alguém já tem o resultado? Quanto que custa o quilo da comida nesse self-service? Só fazendo 517 dividido para 3, vai dar quanto? 16,90. Muito bem, 16,90, isso aí. Aí, quem quiser aqui colocar a resposta, tá? R$16,90. Vamos lá, um minutinho para copiar, para a gente fazer o número 3. Vamos lá. Um minutinho para terminar de copiar, para a gente poder fazer o número 3. Vou botar aqui, ó, 184. Realize os cálculos e complete cada quadro com o valor adequado. Nós vamos fazer a regrinha de 3, de acordo com o que está escrito, né? Lembrando que aonde tem o espacinho, nós vamos considerar x. Se é inversamente proporcional, a letra A, nós vamos montar x sobre 6 igual... Aí, nós temos duas coisas que a gente pode fazer, tá? Nós podemos colocar 18 sobre 21 e multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, ou
Como é inversamente proporcional, a gente pode inverter a fração. 21 sobre 18 e fazer o cruz-credo. Vou montar para vocês. Aqui, como é diretamente proporcional, vai ficar 14 sobre 8 é igual a x sobre 12. Quando é diretamente proporcional, não tem porquê a gente inverter a fração. A gente só inverte quando é inversamente proporcional. Aqui na letra C vai ficar 3 sobre x. Geralmente a gente inverte a fração que não tenha o x, tá? Mas tanto faz. Aí aqui, como é inversamente, vai ficar 0,2 sobre 4. Faz aí o cruz-credo na letra A para a gente poder resolver. Depois a gente continua aí na última aula. Faz aí para mim. Faz a letra A, letra B, letra C, para a gente poder corrigir. Tá aguardando. Dois minutinhos aí para poder terminar. Aqui a gente pode fazer cruz-credo em todos. Lembrando também que a gente pode simplificar a fração, tá? Antes de fazer o cruz-credo, caso você ache melhor. Professor, Oi? esse cruz-credo aí, Aham. da B, seria 8x ou 8 vezes x? Tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Você pode fazer x vezes 8 ou 8 vezes x, que dá no mesmo. Geralmente, quando a gente monta uma equação, o número vem sempre na frente da letra. Vamos lá, um minutinho, só para a gente corrigir, tá? Vamos lá, achando o valor de x aqui, na letra A vai ficar quanto? 18x, né? Vamos finalizar aqui rapidinho. É igual a 126. Deixa eu botar aqui. 126 dividido para 18 fica quanto?
Hein? Alguém que tenha feito? 7. 7. Muito bem. Aqui vai ficar 8x igual 14 vezes 12, 168. X é igual a 168 dividido para 8. X é igual a quanto? 21. Vamos só finalizar aqui rapidinho, tá? Pessoal aí que já daqui a pouco vai dizer que a aula acabou. 0,2x igual a 12. 12 dividido para 0,2. X é igual a 60. 2 minutinhos aí para poder copiar com cálculo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou ficar mais 2 minutinhos por aqui. Quem já copiou, muito obrigada. Até a nossa última aula, 11h10, tá bom? Para a gente poder finalizar essa página e vamos fazer uma atividade no caderno. Quem já copiou já pode ir saindo. Eu vou ficar mais um tempinho para quem ainda está copiando, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau. Tchau, beijos. Vamos lá, mais um minutinho para quem ainda está copiando, para eu poder interromper, tá? Vamos lá, já posso interromper? Beijinhos.